Natural de Passo Fundo, Marco Antônio Damian passou boa parte da vida se dedicando ao hobby da pesquisa histórica da cidade. Membro da Academia Passo Fundense de Letras, são 11 livros publicados e 6 como coautor. Muitos deles sobre a história do futebol, mas também sobre outros temas como os cinemas da cidade. Tinha os eventos de bailes, etc., mas o dia a dia era o cinema. E nos finais de semana, então, era o futebol à tarde e o cinema à noite, né? Então o público do futebol ia no cinema à noite. Isso a partir de 1910, com o auge na década de 60, 70 até os anos 90. Passo Fundo chegou a ter 7 cinemas de rua, 4 deles considerados grandes cinemas no mesmo período. Cine Pampa, que foi inaugurado em 62, ele tinha 1.500 poltronas, né? Um cinema mais luxuoso, embora não tivesse ar-condicionado. O Cine Real tinha 1.000 poltronas, o Cine Imperial 500. E em 67 foi criado o Cine Coral para atender o público lá da Santa Terezinha, da Vila Rodrigues, da Vila Cruzeiro, né? Tinha 1.000 poltronas. Mas vamos voltar à primeira sala de cinema da cidade. O cinema veio para Passo Fundo nos anos 10. Né? Chegou um cidadão aqui, chamado Roberto Silva, vindo de São Paulo, com um projetor e rolos de filmes. A primeira sala dele era um galpão, que hoje está localizado onde é o Banrisul da General Neto, né? Um galpão de madeira que pertencia ao capitão Jovino. E se chamava Cinema Patê. Ainda nos anos 10 foi criado o Cinema Central, que ficava onde hoje é o Shopping Bela Titá, posteriormente levado para Erechim. Em 1920 foi inaugurado o Cinema Coliseu na General Neto, de frente para a Praça Marechal Floriano, em que orquestras faziam a sonorização dos filmes. Mais tarde incendiou e demorou alguns anos para ser reconstruído. Após ser vendido, trocou de nome para Cine Real. Nos anos 30 foi inaugurado o Cine Rex, que estava localizado na Avenida Brasil, próximo ao Banco do Brasil. O espaço também era palco de lutas de boxe. Próximo a ele também foi inaugurado o Cine Avenida. Também nesta época foi criado o Cinema Imperial na Rua Bento Gonçalves, esquina com a General Osório. Após pegar fogo, retornou nos anos 40 ao lado da Catedral. Em 1962 foi inaugurado o Cine Pampa, que também incendiou em 1968, sendo reinaugurado em 1970. Em 67 inaugurava o último dos cinemas, o Cine Coral. Foi o auge do cinema, na minha opinião. E que depois foi começando a diminuir a frequência em razão de outras opções, né? A televisão a cabo, televisão, o videocassete, né? DVD e tal. E essa evolução foi tirando o cinema, foi tirando o público do cinema. E mais a insegurança, né? Que a cidade cresceu bastante. E começaram a ficar inseguros os cinemas de rua. Passo Fundo também teve expressividade na produção de filmes, como Gaúcho de Passo Fundo, captado totalmente na cidade, e mais recentemente Maverick, caçada no Brasil. Além disso, atores expressivos projetaram o nome da cidade para o Brasil. O grande ator do Passo Fundo foi Delorges Caminha. Ele começou a fazer pontas em alguns filmes, né? Até ser protagonista do filme Bonequinha de Seda. O segundo foi Valmor Chagas, que participou de muitos filmes, ator de novelas da Rede Globo. E o terceiro foi o Walter Portela. O Walter Portela, ele nasceu como ator no grupo de teatro Delorges Caminha, aqui de Passo Fundo, era um grupo de teatro maravilhoso.